Olá meninas, olá meninos, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, né? Como eu costumo brincar, os meus aprendizes de feiticeiros. Então, eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências do Sistema Atualizado de Ensino, e você tem aí o nosso endereço em cima, youtube.com/professor Dimas Vilaça. Nós estamos resolvendo uma prova famosa, né? Prova de Química. Você acredita que eles colocam para mim aqui no estúdio, eles me cercam para eu não ficar saindo? Faz parte. Então, nós estamos resolvendo a prova da UFSC de Química de 2017, uma prova que você sabe. Ela não tem uma questão que a gente pudesse chamar de uma questão de um assunto só, uma questão pura. Ela vai pegar numa mesma questão, com 5, 6 assertivas, e abranger aí 2, 3 tópicos do programa. Essa questão é clássica, ela está pegando a parte de funções orgânicas, a parte de nomenclatura, e ele dá uma cobrada. Tem 2 assertivas que você vai ver. Tem um cálculo, eu até fiz os cálculos antes ali, porque senão demora demais. Tem uns cálculos complicados, não é complicado, uns cálculos chatos de estequiometria, vai ter que trabalhar com a mão mesmo, né? Então vamos ver a questão dele. Ele diz assim: o uso do paracetamol. Paracetamol você conhece, é aquele analgésico que é utilizado quando você não pode utilizar o ácido acetil salicílico, né? O famoso AS, aspirina. Então, em alguns casos, algumas doenças, dengue é um caso clássico. Já o vírus leva uma propensão para hemorragia, e o uso de ácido acetil, de AS, pode agravar isso. Então é contraindicado o ácido acetil, você normalmente usa o paracetamol. Não vou falar nome comercial porque é meio desagradável, mas ele fala: então, paracetamol durante a gravidez pode trazer riscos ao bebê. Eu diria que a maior parte dos fármacos você deve evitar nos 3 primeiros meses de gravidez, porque na espécie humana é nos 3 primeiros meses que o embrião se forma, depois ele só aumenta de tamanho. Bom não correr risco. Então ele diz: pesquisas recentes apontam que a ingestão de paracetamol durante a gravidez prejudica o desenvolvimento neurológico dos bebês. O paracetamol reduz a sensação de dor, analgésico, provoca analgesia, ao atuar sobre receptores de canabinoides. Canabinoides é aquele grupo ao qual pertence o delta-9-THC, por exemplo, né? Delta-9-tetraído-canabinol, princípio ativo da maconha, que é inclusive utilizado também em certos casos de câncer, para diminuir um pouco a dor, né? Também justificaria por aí, ó, os receptores de canabinoides do cérebro. Esses receptores determinam como os neurônios amadurecem, né? Crescem, fazem a sinapse, mielinizam, né? E se conectam só as sinapses. Por isso a ingestão do paracetamol pela gestante pode afetar o desenvolvimento do bebê. Da fonte boa, crível, e mostra agora, os meninos estão botando para você, eu vou pedir para eles voltarem umas 2, 3 vezes essa imagem. Então ele mostra agora uma rota, né, que ele fala aí, ó, o esquema abaixo mostra as reações de obtenção dos 2 analgésicos, o ácido acetil salicílico, AS3, está lá, né? Tu vê um núcleo benzênico com um radical carboxila, tu está vendo à direita o C-OH, e na posição orto, né? Posição orto é imediatamente ao lado, eu vou te mostrar aí, você tem um radical éster, né? Então um radical acetil até, tá, que é o 3, e o paracetamol em 6, que você vê também um núcleo benzênico, anel aromático, fenol, o grupo H ligado a carbono insaturado é alcool, carbono com uma pio, carbono insaturado enol, né? Etanol, etenol, não é álcool, é um enol. E ainda no 6, lá no paracetamol, você vê um grupo amida, fica ligado. A Federal costuma muito cobrar essa questão da amina e amida. Lembre-se que na amida você tem um nitrogênio ligado a C-O. Na amina você tira 1, 2 ou 3 hidrogênios do NH3 da amina. Tranquilo? Vamos lá? Os meninos continuam te mostrando. Eu estou indo aqui no meu monitor grandão, que botaram para eu não usar óculos, né? Indo para as assertivas. Sobre o assunto, é correto afirmar que, bom, o composto 1 é o ácido ortohidroxibenzoico e o composto 4 é o ácido etanóico. Então, o composto 1, você vê o seguinte, ó, ele está colocando esse composto aqui, o anel benzênico, ó, né? C6H6, aqui, ó, tranquilo, ó, muito bom. Coloca o círculozinho para indicar a ressonância das 3 pias, não precisa colocar as 3 duplas alternadas. Eu vou colocar na posição que ele colocou aqui, ó, para você ver. Então aqui eu tenho o grupo carboxila.
caracterizando o ácido benzoico, ó, que ele fala aí. E você sabe, toma cuidado com isso, ó. Ó, quando eu tenho, são chamados radicais ortoparadirigentes, que você viu lá quando teu professor no ensino médio. Quando eu tenho um referencial aqui, ó, essas duas posições, um radical qualquer aqui, essas duas posições são chamadas de orto, ó. Essas duas são chamadas de meta e essa é a posição para. Observe, entretanto, então veja só, que se eu fizesse assim, ó, olha lá, deixa que eu já vou sair da frente, tá? Que eu não quero perder muito tempo. Se eu botasse o referencial aqui, o X, aqui seria a posição orta e aqui, ó, as duas. A meta aqui e aqui e a para aqui. Então vai depender do referencial. As duas hortas são aquelas imediatamente laterais ao referencial. Ó, aqui, ó, as duas mais próximas. Aqui, ó, essas duas. As posições meta são as que vêm na sequência depois da horta. E a posição para é a diametralmente oposta. Então ele diz que esse composto é o ácido ortohidroxibenzoico. Ó, né? Porque eu estou aqui, ó. O grupo OH está aqui, ó. Então observe que aqui eu teria o referencial, ó. Checando, tá certo? Então aqui eu teria, olha, aqui é orto e aqui é orto. Aqui, ó, é meta, aqui é meta e aqui é para. Então a assertiva 1, ele afirma o hidroxibenzoico e o composto 4. O composto 4 é fácil, né? O composto 4, famosíssimo ácido etanóico ou acético, do latim acetum, ó. Ético, porque tem 2 carbonos. An, porque a ligação entre carbonos é simples. E óico, porque tem a carboxila. Então, aí é o ácido etanóico. Então, já marcamos a primeira como verdadeira. Vamos marcar aqui do lado? Mas eu sempre deixo aqui, isso aqui foi da outra questão. Eu deixo porque eu costumo não lembrar no final. As questões, as assertivas são muito longas. Mas a primeira é verdadeira, sem correria, sem estresse. Mas te prepara que tem 2 assertivas aí que a gente vai demorar para resolver, tá? Não é bem para resolver, né? É para explicar, porque a resolução não é difícil, mas a explicação tem que ser detalhada. Então a 01 já foi. A 02, a função orgânica cetona está presente nos compostos 1, 3 e 6. Os meninos estão botando de novo para você o desenho aí, ó, a figura. Então o composto 1 não tem cetona, tem um C-OH, é carboxila. O composto 3 tem também a carboxila e tem... Na posição ao lado da carboxila, você tem um grupo éster, C-OO. E o composto 6, você tem uma hidroxila caracterizando o fenol e tem mais um amida, um M ligado a C-OO, falsa 2. A 4. A molécula de 6 apresenta a função orgânica amina. Não, a molécula 6 não tem função amina, ela tem amida. Amina é quando você tem isso aqui, ó, o NH3, e você retira 1, 2 ou 3 hidrogênios, ó, e coloca um radical orgânico, ó, por exemplo, metilamina. Se eu boto outra aqui, dimetilamina, trimetilamina, essa é uma amina primária. Então você nota como ele diz, que a molécula de 6 apresenta a função orgânica amina. Não, o 6 apresenta a função orgânica amida, que é bem diferente, ó. É um C, vou botar na posição dele, ó, um C-O, aqui um grupo metil e aqui o nitrogênio, ó, né? Fazendo 2 ligações aqui. Então isso aqui é amida, isso aqui é amina. Tranquilo, é falso. Tá, vamos para a próxima, que as trabalhosas vêm na sequência. Então tá muito bom. A próxima então não tem amina. 08. No composto 5, essa questão eu resolvi antes, fiz os cálculos, tá? Que é uma questãozinha chata, cara, as contas. Vamos tentar fazer, se eu precisar eu refaço os cálculos para nós, mas acho que eu fiz um caminho bom, quer ver? No composto 5, o grupo amino está disposto, não é essa, é 16. No composto 5, o grupo amino está disposto na posição par. Então, no composto 5, olha aqui o composto 5, ó. Eu vou botá-lo assim para você, ó. Este, vou fazer um pouquinho maior, né, gente? Então, o composto 5, ó. O composto 5, ó, olha lá. No composto 5, eu vou fazer o desenho do meu jeito. Você tem aqui, eu vou botar o NH2 aqui para você ver que não muda nada, ó. Então aqui o NH2, né? Esses 6 carbonos são híbridos sp2, o ângulo é o mesmo, 120 graus, né? Então, o composto 5, o grupo amino,
está disposto em posição par em relação ao grupo hidróxido. Observe que o grupo hidróxido estaria aqui, ó, 1, 2, 3, aqui, ó, aqui. Olha só, em relação ao grupo hidróxido, essas duas posições são orto, ó. As mais próximas, né? Eu falo justapostas aí à referência. A referência que ele dá é o OH, então é orto. Aqui são as posições meta. Ó, então o grupo amino está na posição para. Você pode chamar de paraminofenol, paraminhidroxibenzeno. Ele chamou de, não sei qual o nome que ele deu. No composto 5, o grupo amino está disposto em posição para em relação ao grupo hidróxido. É verdadeira. Então já temos a 0,1 e já temos a 0,8 como verdadeiras. Tá? Tranquilo. É o tipo da questão que é legal para revisar, tá percebendo? Mas tem que ir na manha, não adianta resolver assim na correria, né? Um gabarito você tem aí, só acessar na internet. Tá, a 16 agora, aquela que eu te disse, vão dar trabalho a 16 a 32 porque ele sai da orgânica e vai para cálculo estequiométrico. Ó. Para preparar 200 centímetros cúbicos de um composto, então, para preparar volume igual a 200 centímetros cúbicos, ó, centímetro cúbico é o mesmo que ml, tá? 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Cada litro tem 1000 centímetros cúbicos ou 1000 mililitros. Eu não posso trabalhar com mililitro ou centímetro cúbico quando estou falando de concentração de soluções. Eu tenho que passar para litro. Então eu já faço a conversão. Ó. É 0,2 litros. Então ele diz, para preparar 200 centímetros cúbicos ou 0,2 litros de solução contendo, ele deu uma concentração em quantidade de matéria. Ó. Concentração molar antigamente, molaridade, a gente fala concentração em quantidade de matéria. Ele diz que a concentração em quantidade de matéria é 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. O federal costuma colocar não mol sobre litro, mol vezes litro a menos 1. Aqui ele botou o litro no denominador, é uma coisa, tá? Então, 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro do composto 1, tá? Serão necessários 552 miligramas do composto. Então, a massa é igual, ó, a 552 miligramas. Você não pode, tem que trabalhar com grama. Então, é 552 vezes 10 a menos 3 gramas. Bom, utilizando a fórmula de cálculo de concentração em quantidade de matéria, você poderia colocar N1 sobre V. Vai te dar trabalho. Sai por uma mais preparada, ó. Então, a concentração molar ou em quantidade de matéria é a massa em gramas do soluto sobre o mol do soluto, ó, que multiplica o volume da solução. Aqui, ó, era N1 sobre V, N1 é M sobre mol, só substituir. Tá? Vamos substituir os dados. O que nós precisamos e o que nós temos? Então, ó, o M1 foi fornecido. O M1, então, ó, é 552 vezes 10 a menos 3 gramas, massa em gramas, sobre o mol. Nós vamos ter que calcular esse mol. O mol do composto 1. O composto 1, vamos colocar ele aqui, ó, eu disse para você, né? Eu já tinha calculado antes, mas se der dificuldade eu confiro meus dados. Mas eu vou tentar te mostrar como é que eu fiz. Embora demore mais, você entende um pouco melhor. Então, o composto 1, você tem um C dupla O, OH aqui, e você tem na posição orto a hidroxila, caracterizando uma função dupla, né? Ácido carboxílico e fenol. Bom, passa isso para a fórmula molecular. Você vai ter que trabalhar com a fórmula molecular. Quantos carbonos eu tenho? Tenho 1 em cada vértice, ó, 6, mais esse aqui, 7. Então a molecular é C7, vamos colocar isso aqui, ó, para não atrapalhar nossas contas, ó. Depois eu apago. C7, tá, aqui. Quantos hidrogênios eu tenho? Ó, fica mais fácil calcular assim. Hidrogênios eu tenho 1, 2, 3, 4, ó, 5, 6. Sacou? Porque aqui não tem hidrogênio, ó. Tem aqui, ó, um aqui, 4, 5, 6. Tá ok. E quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, O3. Então, um mol desse composto vai dar, carbono é 12, 7 vezes 12, 84, né? 7 vezes 12, 84. Muito bem. Mais 6 do hidrogênio, mais 48 dos 3 oxigênios, 16 vezes 3. Isso vai nos dar 10, 18 a 1, 13, 138 gramas. Então, eu já sei que o mol dele aqui, esse mol aqui, ó,
é 138 gramas, ó. O mol do composto 1. Simplesmente passei da estrutural plana para molecular e apliquei os pAs, multiplicado pelas atomicidades, que multiplica o volume em litros, que nós tivemos aqui, ó, 0,2. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, então, continuando. Então, agora, nós só vamos fazer o cálculo, ó. Fazendo o nosso cálculo, nós temos 138 vezes 0,2. Se fosse 0,1, daria 13. Vamos fazer, vai. Às vezes a gente fica na moleza e acaba perdendo a questão por isso. Vezes 0,2, faz só isso, ó. 8 vezes 2, 16, A1. Ó. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Ó. Tranquilo, né? E 8 vezes 2, 16, A1. 6 e 1, 7, 2. 2,76. Tá? Então, 2,76, uma casa, 27,6. Então, aqui ficou, na verdade, ó, que a molaria é igual a 552 vezes 10 a menos 3 sobre, ó, 27,6. Bom, fez a divisão, vai ficar molaria, ó, 552 por 27,6 dá 20, ó. Tá? Vezes 10 a menos 3. Ai, Dimas, não tem resposta assim? Tem, é só você dar uma ajeitadinha, ó. 2, ó. Coloca aqui, ó. 2. Botar um lugar que tu veja, né? 2 vezes 10 a menos 2. Porque, ó, eu dividi aqui por 2, multipliquei lá por 10. Então está certa a resposta dele. Muito bem feitinho, ó. Ele diz que é 2 vezes 10 a menos 2. Correta, também assertiva 16. Canseirinha, né? Mas legal. Eu gostei dessa questão. É aquela coisa, é aquela questão de diferenciação, né? Você vê que tem várias assertivas corretas e o curioso aqui é que se você não prestar atenção, você acaba errando nas continhas, né? Não tiver calma, não é nem prestar atenção, é ter calma. Mas a federal não é de forçar muita barra aqui nas. Você notou que ele divide bem a parte de conceitos teóricos e de cálculos estequiométricos. Bom, a 32, considerando 100% de rendimento da reação, essa é chata, porque ele vai ter que pegar a reação onde está 5 mais o ácido anídrico embaixo. As meninas estão botando de novo para você ver a imagem, ó. Você vai ter que passar isso para a fórmula molecular, porque senão você não vai conseguir fazer o cálculo. Então nós vamos passar. Então, passando para a fórmula molecular, eu já tinha feito aqui anteriormente, eu já tinha calculado para a gente não perder muito tempo. Eu não sei onde que eu coloquei, mas qualquer coisa a gente faz juntos, não tem problema não, tá? Mas eu acho que eu tenho aqui. Então vamos lá, mas vamos confirmar. Então o composto 5, eu vou deixar lá para a gente confirmar, para não fazer besteira. Então o composto 5, que você está vendo, nós temos quantos carbonos? Olha lá para você contar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, um carbono em cada vértice. Tem mais carbono? Não. Então você passa para molecular, coloca C6. Cuidado que quando eu fui fazer, na época, fui fazer o gabarito, eu não computei um dos carbonos que aparece no composto, me parece que no 6, tive problema. Então, com calma. Então, C6 lá no composto 5, tranquilo, ó, C6, H. Os hidrogênios que nós temos hidrogênios. No anel tem 4 hidrogênios. Em cada vértice tem 1. Cada vértice que não tem o radical, então tem 4. Eu tenho mais 1 na hidroxila 5, olhando para a figura, né? Vocês estão vendo a figura. E mais 2 no amino. Então 4 e 3, 7. Então é C6H7, ó. C6H7O. Então esse é o primeiro composto, ó. Aqui é que nós vamos trabalhar. Mais o segundo composto, que é o anidrido acético. Se você reagir com água, vai chegar no ácido acético, né? No anidrido acético, você tem 4 carbonos. Olha lá, se não. C4. Depois a gente faz uma conferida, tá? Para ver se não fez coisa errada. Né? C4. É o que eu disse. Essas questões você tem que respirar. Então, C4 hidrogênios. Nós temos, ó, 6 hidrogênios no anidrido acético. 3 no metil, 3 no outro. Tá? E oxigênios. Nós temos 3 oxigênios, ó. Observe, 3 oxigênios. No segundo membro, nós vamos ter o primeiro produto. Esse aqui vai nos dar uma dorzinha de cabeça. Até no cálculo da MM. Então você tem 6 carbonos no anel. Observe que você tem mais 2 carbonos
um no grupo amino e um no radical metil. Olhando agora na figura, sempre na figura, tá? Para você me acompanhar. Então 6 no anel, mais o do grupo amino, mais o do metil. Você tem 8 carbonos. Ó, observe, são 8 carbonos, então C8. Tranquilo. Hidrogênios. No composto 6. Hidrogênio você tem 4 no anel aromático. 1, 2, 3, 4. O da hidroxila 5. O do nitrogênio 6 mais 3, 9. Então você tem 9 hidrogênios. Oxigênios. Oxigênios, a canseira é isso, essa passagem. No composto 6, oxigênio você tem o oxigênio da hidroxila do fenol e tem o oxigênio do grupo amida. Então você tem O2, ó. O2. Tranquilo. Ainda no composto 6 você tem o nitrogênio, ó. Tranquilo. Mais, nós vamos fazer agora a batida para ver se confere, tá? Mais o ácido acético. O ácido acético que é C2, ó. C2H. Olhando para a figura de novo, ó. C2H4, ó. O2. Agora o que nós vamos fazer? A gente vai pedir para o cálculo. Nós vamos ver se essas contas estão certas, pô. Vamos ver se essa coisa está balanceada. Então, carbono. Eu tenho 6 aqui e 4 aqui, ó. Olha, 6 e 4, ó. Eu tenho 8 e 2, 10. Legal, começou bem. Eu tenho 7 hidrogênios aqui, mais 6, 13. Eu tenho 9, 4, 13. Hidrogênio também está tranquilo. Oxigênio, eu tenho 1 mais 3, 4. Eu tenho 2 e 2, 4. Deu. Então, nitrogênios. Cadê o nitrogênio que está faltando? Está faltando um nitrogênio no primeiro membro. Aqui, não falei? Tá vendo, ó? Por isso que tem que fazer essa conferida, ó. Nós não colocamos o nitrogênio daqui, ó. Então agora sim, tem um nitrogênio no primeiro e no segundo, tu viu? Tá. Claro que eu fiz de propósito. Foi aí que nessa questão que eu vacilei. Quando eu fiz a primeira vez, eu fiz muito rápido, fiz a molecular, não passei o nitrogênio. Não conferi o balanceamento. É aquela coisa da confiança excessiva. Aí não batia a massa daqui com a de lá. Entendeu? Então, cuidado, repassa. Faz o que eu fiz. Não sei se você percebeu. Você viu que bateu o hidrogênio, bateu carbono, hidrogênio, oxigênio, mas não bateu o nitrogênio, porque eu tinha esquecido de botar o nitrogênio do composto 5, lá do amino. Muito cuidado. Essas questõezinhas, como eu te disse, elas se vencem na canseira. Tá. Então agora ele afirma assim, ó, considerando 100% de rendimento, do rendimento, a reação de 218 gramas do composto 5, então eu vou ter que saber quantos gramas tem o composto 5. O composto 5 é esse aqui, ó. Qual é a massa que eu tenho no composto 5? Eu tenho 1 mol, se não tem nada é 1 mol. 6 carbonos vezes 12, 72, ó. Mais 7 hidrogênios, 7 vezes 1. Mais o oxigênio, 16. Mais o nitrogênio, 14. A minha conta lá, no ano passado, quando eu fiz muito rápido o gabarito, não batia por conta disso. Esse nitrogênio eu não tinha esquecido, eu vacilei na hora de passar. Então, ó, acontece, né, gente? 6 e 4, 10, 17, 19, ó. Aqui. A1, 8, 9, 10, 109 gramas. Isso quer dizer que eu tenho aqui, ó, 1 mol aqui é 109 gramas. Não pense que terminou não, porque a conta mais chata vem agora. Olha lá, ele diz que 208 gramas do composto 5, ó, nós temos 109, já viu que é a metade. Em excesso, com excesso de anidrida 7, tem anidrida 7 à vontade, não precisa calcular, produzirá 151 gramas do composto 1. Do composto 6, que é esse. Então vamos calcular o composto 6, ó. O composto 6, 8 carbonos, 8 vezes 12, ó, que é o pH do carbono. 8 vezes 12, 16, 96. Então eu tenho 96. Mais 9 hidrogênios, é 1. Mais o oxigênio, 16 vezes 2 é 32, ó. Mais o nitrogênio, que é 14. A minha conta não fechava por isso. Então, 6 e 9, 15, 17, 21, A2, 11, 14, 15, 151 gramas. Quer dizer, cada 1 mol aqui, ó. Então, 1 mol aqui é 109, ó. 1 mol aqui é 151 gramas, ó. Então, você já viu que pela reação, 109 gramas aqui produzem 151 gramas aqui, quando você tem, como ele diz, o anidrido acético à vontade. Agora ele afirma assim, considerando o rendimento de 100%, então tá tranquilo. Deixa eu tomar uma aguinha, né, moçada, que eu tô com a boca seca. Gosto da minha canequinha. Considerando 100% de rendimento, a reação de 208 gramas, observe, do composto 5 produzirá 151. Bom, se 109 produz isso,
218 gramas aqui, ó, vai produzir X, não precisa nem fazer a conta, X é igual. Se isso aqui é o dobro disso, isso aqui é o dobro disso. Então não vai dar 151, vai dar 302 gramas, ó. Então quer dizer, quando eu utilizo 218 aqui, eu produzo 302, assertiva e falsa. Repasse esse exercício, tá? Com muito carinho. É aquela coisa, eu te falei, o exercício está... Atenção, tem que ficar atento. Então não está correta, tá? E 64, o composto 4 o que é, gente? É um álcool. Pode ser produzido pela oxidação de etanol, beabá, né? A oxidação de alcoóis, né? Ó, oxidou álcool, você tem ácido carboxílico. Então, a 64 é verdadeira. Essa você viu, dá uma repassada nessas oxidações que ele adora cobrar isso daí, tá? No caso, ele cobrou a oxidação do etanol, que é um álcool. Oxidação de álcool em condições adequadas produz ácido carboxílico, é verdadeira, nós marcamos a 64. Então, só conferindo, 64 mais 16, 80, 88, 89 foi o nosso gabarito nessa questão. Fica atento aqui, tá? Onde eu cometi a minha imprudência. Falou? Que sirva de lição para vocês, para ficar mais atento, sem arrogância. É que a gente com o tempo já vai fazendo muito rápido, saiu a prova, tu pegou a prova inteira, tu quer gabaritar. Aí o papapá não batia, cara, não batia, o fator federal não costuma ter questão com gabarito errado. Aí eu entrei na sala, fechei a porta e falei, meu Deus, olha o que a pressa não faz, que sirva de exemplo para você, tá legal? Beijo grande, fiquem com Deus, namastê. A gente se vê daqui a pouquinho, nós vamos continuar. E com um detalhe, segunda-feira a gente começa a gravar a resolução da UFSC desse ano, falou? Entre em contato aí com a gente, ó. Sugere alguma coisa? Beijão, meninos, a gente volta logo.